Fala pessoal, tudo bem? Ricardo aqui novamente, da RSN Consultoria, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso método Takeoff, que ajuda exatamente a profissionais de recrutamento e seleção a venderem mais, a terem sua marca melhor posicionada, a criarem sua proposta de valor. E agora, dando continuidade no último vídeo, né, que a gente fez, eu falei um pouco de abordagens autocentradas. Falei que a gente olha sempre, na hora de vender, olha sempre para dentro de casa, né? Então, olhando atribuições, que na verdade a gente deveria vender futuro, tá? E aí eu coloquei basicamente dois pilares que são muito importantes na hora de você fazer ligação, tá? Vamos olhar um pouquinho direto aqui para a mão na massa. Então, aqui no livro também o Jeb gosta de separar esses dois pilares, tá? O primeiro pilar é a clareza, né? Que é saber o que você quer da conversa. É, ele define sempre em dois objetivos e eu vou trazer aqui para a nossa realidade de recrutamento e seleção, tá? O objetivo primeiro, o objetivo principal sempre vai ser agendar uma reunião. Tá, é aquele primeiro momento vai ser um contato que você vai despertar, vai usar algumas técnicas, despertar interesses, gerar conexões emocionais e gerar insights, a gente vai falar um pouquinho agora. Tá, mas o objetivo principal é levar para uma reunião. Tá? A gente precisa saber que é, a ligação ela é feita de ações. A gente sempre tem que ter uma ação. Então a primeira ligação, o objetivo principal é levar para uma reunião, né? E agendaram uma reunião ali de um diagnóstico, cerca de 20 minutos, para mapear as dores e as contratações. Você pode usar sempre um gancho de que vai falar sobre as melhores práticas, porque às vezes o RH ele pode ter uma certa barreira para quando você vai falar com ele e já tem uma pessoa fazendo o tipo de processo. Tá? A gente sabe que a pessoa que está lá talvez esteja multitarefada, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, então acaba fazendo um processo seletivo ruim, enquanto ele precisa ser um processo realmente muito bem direcionado, com currículos bem selecionados e vocês sabem todo o processo. Então, fazer ali, tirar insights, entrar, eu costumo abrir sempre essa porta falando sobre as melhores práticas, então você está não querendo tirar o profissional que está lá da reta, né? E ele precisa entender em algum momento que, opa, não, eu estou muito aqui atarefado, ufa, eu preciso de alguém para me ajudar, tá? Então a gente mapeia as dores de contratação e eu vou muito no detalhe na questão das dores da empresa, tá? As dores de contratar mal, de contratar errado, ok? E o outro pilar a gente vai olhar, na verdade, no outro objetivo, né? É um objetivo secundário que é identificar se a empresa tem vagas em aberto. É claro que você pode olhar isso antes, você vai saber, mas numa prospecção de outbound que você quer plantar, e é o que eu aconselho, não vai apenas atrás de quando o incêndio já está pegando fogo, que aí você vai ter que chamar vários bombeiros ali para poder atuar. Vai, faça um trabalho de sementinha, plante, 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 que numa hora vai ter o retorno e uma hora sempre vai acontecer muito mais rápido do que você espera, você pode ter certeza. Então identifica se a empresa tem vagas em aberto, né? Se tem um alto turnover, você consegue identificar muitas vezes no LinkedIn, tá? Uma plataforma que a gente utiliza bastante. Ali você consegue qualificar o lead para ver se a pessoa que está falando realmente tem um poder de decisão ou influência, né, no processo e entender como é o recrutamento atual. Tá? Eu acrescentaria aqui uma dica bônus, que seria para ver se ela tem um orçamento. Tá? E aí a gente pode atuar em duas formas, né? Empresas que têm capacidade de atendimento e de pagamento rápido, tá? Que vão identificar a dor está muito latente, e outras empresas que não estejam ainda aptas a comprar, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Tá? E aí, o outro pilar, ficou clara a questão da clareza, assim, quanto que a gente tem que deixar claro isso? Bom, daqui em diante você fez isso muito bem, daqui você segue para a próxima etapa, que é realmente fazer o agendamento. E você precisa ser relevante, tá? E aí, por que que é relevante? Cara, a gente não pode ser mais uma ligação, gente.
Não pode ser mais uma ligação oferecendo, você não pode, eu vou ligar e vai que ele aceite. Não, mas a gente tem que ser relevante. Quanto mais relevante for para o processo, mais importante a gente vai ser e mais caro a gente vai poder cobrar, tá? Então eu estou falando o que importa para o lead realmente, tá? Aqui eu coloquei algumas dores em comum, né? O tempo gasto em triagem dos currículos inadequados. A gente usa em exemplo, a gente vai falar lá de prova social, né, e de dados. Isso acontece muito, né? Eu até joguei no grupo, se vocês fazem esse tipo de pesquisa, usem realmente isso a seu favor. Vagas em aberto por meses, custos de reposição, nossa, caramba, é um assunto que a gente pode fazer apenas com isso. Falta de candidatos, pressão de áreas por preencher a vagas rapidamente, isso acontece muito. Eu sou do comercial, eu ficava, preciso que você me ajude, porque uma vez que eu tinha a meta não ia mudar, porque eu fiquei meses sem ter uma pessoa no time, tá? E a falta de tempo para o recrutamento estratégico. Então, é, realmente, isso é uma dor comum. Então, falando sobre esse assunto, a gente vai ser sempre relevante. Beleza? Então, a gente definiu os dois pilares. Tá muito claro aqui o quanto que a gente precisa ser claro, o quanto que a gente precisa ser relevante na ligação. Tá? E aí o Jeb Bland, ele aqui no livro dele, na Prospecção Fanática, ele fala também que a gente tem que ter três valores na mensagem. Tá? E aí eu gosto de falar sempre, na hora de fazer a ligação, realmente a gente precisa ter três valores, né, como ele diz no livro, e aqui eu vou adaptar, que é o que eu uso, tá? E que realmente dá resultado. O primeiro é ter um valor emocional e aí criar empatia. Crie empatia, tá? Eu coloquei aqui um exemplo prático. Vamos lá, um exemplo prático. Sei que o RH de empresas de tecnologia está vivendo um momento desafiador, né? As áreas cobram velocidade, mas o mercado está disputado e os candidatos chegam muitas vezes sem o fit técnico ou cultural que precisam. Eu imagino que isso gere uma pressão enorme no seu dia a dia, tá? Então, assim, vocês estão na arena, né? Vamos dizer assim, vocês estão no front muito mais tempo, vocês conseguem falar isso com mais facilidade, tá? Vocês podem usar termos técnicos e vocês conseguem, às vezes, num detalhe, tá? Então, você pode falar, tinha uma cliente aqui que, quando ela foi fazer a vaga, né, ela notou que os currículos estavam vindo desqualificados e ela tinha um prazo, caramba, ela foi ver, o prazo já estava no limite. O que aconteceu? Ela, por pressão da empresa, muitas vezes teve que levar, falando, ó, é o que eu tenho para hoje, esses aqui são os melhores do momento. Tá? E é isso. Você sabe que isso acontece, então traga uma empatia. Fala, e nossa, isso impacta realmente aqui, não só na sua área, né, no RH, e também nas áreas que são afetadas com as vagas em aberto. Antes de mais nada, cara, que vocês tenham um insight, que eu consiga gerar uma coisa na cabeça de vocês ali que despertem realmente um desejo, cara, de ir mais a fundo e levar vocês para um próximo patamar financeiro, sem dúvida nenhuma, tá? Levando um insight, botei aqui um exemplo prático, tá? O gestor de RH percebi que um padrão, 70% do recrutamento é gasto com triagem, tá? E isso aqui é um dado que, sem dúvida nenhuma, está perto disso, ou ainda que seja um dado até maior, um percentual maior, tá? A não ser aquelas empresas, claro, que você tem aquele quantidade de degrau ali de, de, de entrevistas, né? Então, que você tem diversos níveis, né? E para diversos cargos, é sempre isso. A gente vê que os processos seletivos estão cada vez mais rápidos, tá? E aí, por que que isso funciona? Que traz um dado novo, tá? E o pessoal de RH, vocês sabem, vocês não, geralmente não fazem nenhum tipo de. Vocês não mensuram dados. Então, se um dia alguém falar, pô, eu analisei 300 currículos, esses 300 currículos demoraram para ser analisados da melhor forma cerca de 2 dias e meio. Tá? 2 dias e meio, eu separei 30 currículos. Então, se a gente está falando ali de 300, né? A gente está falando ali de 10%. Então, e se o pessoal fizesse um funil de recrutamento, isso sem dúvida estaria muito mais claro, tá? E aí eu falei isso aqui, perguntei lá no grupo, né? O pessoal falou que levaram os valores tangíveis.
Galera, é muito fácil fazer isso aqui. Valor tangível, só que a gente precisa saber fazer as perguntas corretas. Tá? Então você já fez esse processo anteriormente? Vejam com os clientes de vocês ativos. Se vocês não tiverem clientes ativos, vejam com algum parceiro, vejam os dados do mercado, tá? Que você consegue identificar que um exemplo prático aqui, você consegue identificar que isso realmente vai fazer a diferença. Tá? A prova social é que faz a diferença no final. Recentemente ajudei a empresa a reduzir o fechamento de 45 para 18 dias a vaga. Está com 92% de aproveitação, gente, de aprovação. Vocês precisam ter isso na mão. Tá? Então olhem para a base de vocês. Eu vou lá, cliente A eu fiz, ele ficou com o candidato, já passaram-se 60 dias, eu fiz isso tudo num período de X, então vamos trazer dados para nossa ligação, tá? Para os nossos valores da mensagem, tá? Então isso aqui fica a dica para nossa prospecção, para os nossos valores de mensagem, para os dois pilares aqui que eu trouxe, a clareza e a relevância, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É sempre uma pílula ali, no máximo de 15 minutos, eu já estou falando demais, o editor vai me cortar, tá? Então, espero que gostem, comenta lá no grupo e até a próxima.